Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um micro workflow de pedidos. Na verdade, a gente vai simplesmente fazer uma listagem de todos os pedidos que estão no status pago, são pedidos que estão aguardando o envio, e fazer um botão para trocar o status daquele pedido para entregue. É claro que nesse botão de ação nós podemos aproveitar esse momento para pedir outras informações para o usuário, como código de rastreio, campos alternativos, campos opcionais, dentre outros. Mas o grande objetivo desse vídeo é mostrar como fazer uma classe listar todos os serviços, todos os pedidos pendentes e fazer a listagem, mostrar esses pedidos e fazer uma ação em cima dessa listagem para alterar o status do pedido. Isso é muito comum em sistemas de workflow, onde você tem que listar para determinados tipos de usuário, todos os registros que estão no status, e aquele usuário vai entrar então com uma ação ou completar as informações, a fim de trocar o status daquela informação. Por exemplo, listagem de aprovação de pedidos, listagem de despachos, despachos, por exemplo, de estoque, marcar produtos como enviados, como muitas vezes se chama isso de romaneio, o despacho no estoque na empresa, são alguns exemplos de fluxos que podem se beneficiar desse tipo de abordagem. Então vamos lá, a gente vai criar nesse exemplo uma classe de serviço e uma listagem, e nós vamos digitar alguns códigos. Para você que gosta de acompanhar, esses códigos vão estar aqui no creator.com.br/paste/23.txt e o 24.txt, ok? São os trechinhos de código que nós vamos criar nesse exemplo. Então, primeiramente, nós vamos criar uma serviço interna, que vai ser a classe que vai retornar todos os pedidos pendentes, que são os pedidos que estão pagos e ainda não foram enviados. Então, vai ser pedidos pendentes service, que vai ficar no módulo de pedidos. Aqui nós vamos ter um método chamado load, que vai carregar então esses pedidos. Lembrando, aqui você pode usar os métodos padrão do framework para retornar listas de objetos. Nesse caso aqui nós vamos retornar uma lista usando o método join, mas você poderia fazer uma view e simplesmente retornar essa lista em cima de uma view. Esse aqui é o primeiro paste que eu coloquei antes, e agora eu vou explicar qual é o objetivo dele. O objetivo desse paste é retornar todos os pedidos que estão no status pago, ou seja, aqueles que precisam ser enviados, eles ainda não foram, justamente porque estão no status pago e já estão nesse status há pelo menos 2 dias. Então, como é que eu sei o menos 2 dias? Eu instancio essa variável date com o dia atual e retroajo ela 2 dias. Esse modify vai 2 dias para trás. E aí eu vou selecionar todos os pedidos em que a data do pedido é menor ou igual que essa data, e também todos os pedidos que o status é status pedidos, status pago. Essa variável, essa constante aqui, nós precisamos cadastrar. Isso é cadastrado lá na classe status pedido, nós já temos algumas constantes cadastradas lá, mas o pago ainda não. Então vou cadastrar aqui o status pago, vai ser o código 2. Lembrando que o cadastro da constante precisa acompanhar aquilo que nós formos cadastrar no sistema. Então, o pago é o código 2. As constantes são definições globais que nós podemos usar no nosso projeto para fins de filtro, para fins de regra de negócio. Então, essa consulta na model de pedidos, nós ainda vamos fazer um join dois joins com a tabela de pessoas, uma no papel de cliente e outra no papel de vendedor, porque nós temos o cliente ID e o vendedor ID. Então vamos fazer 2 joins com a mesma tabela, só que usando chaves diferentes. Join também com o status pedido e com o canal de vendas para pegar todas as informações que nós precisamos. Precisamos de todos os atributos do pedido, o nome do cliente, o nome do vendedor, o nome do status do pedido e o nome do canal de vendas. Ok? Então isso vai retornar uma listagem com todas essas informações. Lembrando que você também pode criar uma view com toda essa estrutura e fazer simplesmente uma consulta em cima da view. Nesse caso, no lugar de usar pedido aqui, você vai usar a model que representa a view. Seria mais simples, toda a complexidade ficaria escondida na view. Bom, então aqui nós temos um método padrão do framework, método padrão de consulta de base de dados, que vai retornar dados de pedidos e também dados de tabelas auxiliares. Feito isso, nós vamos criar a listagem agora. Então vai ser uma listagem livre em cima dessa pedidos pendentes service, que vai se chamar pedidos pendentes list. Então o nome no menu vai ser pedidos pendentes. Vai ficar no módulo de pedidos, ok? Então agora nós precisamos definir algumas colunas. Eu vou exibir aqui o ID do pedido e depois do ID do pedido eu vou exibir a data do pedido, que eu sei que tem também, o campo DT
pedido. Depois eu posso exibir, tem a variável total, né? Que tem o valor total do pedido. E aí já vamos adicionar mais 3 colunas aqui. Uma com o nome do cliente, que é a variável cliente nome, que eu vou copiar daqui. A outra, a variável é o nome do vendedor, que eu também vou copiar daqui. E temos também o status do pedido. Então, lembrando que a gente vai pegar a variável que veio do select, né? Aqui, status pedido nome, vai para cá. E tem mais uma ainda que, se eu não me engano, é o canal de vendas. Isso aí, canal vendas nome. Pronto, vamos colocar o total para o final. O total vai usar uma transformação monetária. Vamos colocar alinhada à direita. A data do pedido vai usar o formato de data do Brasil. Podemos usar centralizado. O ID não precisa ser tão grande. Vamos botar uma coluna small nele. O status do pedido acho que também pode ser uma coluna small ou medium. Depois a gente vai, acho que nesse caso aqui medium, a gente vai calibrando, né, as dimensões conforme a necessidade. Salvamos essa listagem então. Então lembrando, primeiro construímos a service, que faz uma consulta no modelo de dados, né, retornando todos os pedidos pagos há pelo menos 2 dias, né, que foram feitos há pelo menos 2 dias. E aqui nós criamos uma listagem em cima, onde aqui nas colunas nós colocamos os atributos do modelo, ou atributos da model de pedidos, né, lembrando porque essa consulta foi feita em cima da model de pedidos, ou em cima de outras colunas aqui que a gente agregou no select, que também estão disponíveis. Agora nós vamos reconstruir aqui a base de testes. Vamos acessar o ambiente novo. Vamos entrar aqui então, pedidos pendentes. Pronto, né? Ele está listando o pedido de código 2. Agora nós vamos na listagem de pedidos e vemos que justamente o 2 é o pedido que está pago, né? É o pedido que deveria, né, ser um dos próximos a ser enviados. E ele está há mais de 2 dias, então por isso que ele entrou nessa lista, né? Então, a primeira parte do nosso exemplo foi feita com sucesso, né? Nós estamos listando os pedidos, né, há mais de 2 dias. Tem um botão aqui de consulta que vai mostrar a chave do registro 2, né, o registro clicado. Agora o próximo passo é realizar uma ação, né, em cima desse pedido, que é o paste 24, né, para você que está acompanhando aí. A ação vai ser o nosso próximo paste, que vai ser então um botão, né, para trocar o status do pedido para enviado. Então eu vou trocar aqui o ícone para, vamos chamar aqui, marcar, opa, cliquei fora. Vou botar aqui, enviar pode ser. Ícone, vamos ver se tem algum. Aqui, ó, paper plane, parece um ícone de enviar mesmo. E aí o método, atualmente nós estamos ligados ao método onView, né? Mas eu vou criar um método novo que reflete mais, né, essa nova ação, que vai ser o nome enviar, onEnviar. Vou estar aqui com o método estático. Então, agora nós vamos aqui, esse método vai estar ligado então com onEnviar. E o que vai fazer o onEnviar? Aquele paste, o 24, né, que eu vou estar colando aqui e explicando para você então o que ele faz. Vamos dar 2 tabzinhos aqui. Opa, colei ele de forma incompleta. Vamos de novo. Vamos colar aqui e dar 2 tabzinhos para indentar e já vamos explicar então. Então, basicamente está tudo dentro de um try-catch, né? Porque como a gente vai conversar aqui com o banco de dados, pode acontecer algum erro, então tem que ter esse tratamento de exceções. Abrimos a base do curso, fechamos. O que nós fazemos aqui no meio? Localizamos o pedido que foi clicado, né? Que é o parm na posição key, e trocamos o status dele para enviado. Essa constante aqui tem que ser cadastrada, né? Nós ainda não cadastramos, então nós vamos lá na status pedido, aqui nas constantes, e vamos cadastrar status enviado. Aí eu preciso olhar aqui nas configurações que eu não lembro qual é o código do enviado. Enviado é o 4. Ok? Então enviado vai ser o código 4. Lembrando, as constantes são importantes para a gente centralizar essa lógica. Então, quando clicarmos em cima, ele vai trocar para o status 4, que é o enviado. Vamos gravar o pedido, gravar, né, a transação, e em seguida recarregar a listagem de pedidos pendentes, né, que o nome dela é pedidos pendentes
pedidos pendentes list, né, no plural. E mostrar também um toastzinho na tela dizendo que foi enviado. Isso aqui, como ele vai recarregar a listagem depois de ter marcado o status como enviado, ele já vai sair da tela por padrão, né? Assim que a gente clicar, ele já vai sair porque ele já vai ter trocado o status, ok? Salvar aqui para garantir que está tudo atualizado. Vou trocar de aba para o servidor de testes e vamos entrar de novo aqui, então, pedidos pendentes. Pessoal, lembrando que quando a gente clicar aqui, ele vai simplesmente trocar o status para enviado e recarregar a listagem, ok? Ele não vai fazer nada demais. A gente poderia aproveitar esse momento para abrir um diálogo e pedir alguma informação. Como se faz isso? Bom, a gente já viu isso, né? Por exemplo, aqui no método que cancela o pedido, né, a gente fez justamente um diálogo para pedir um motivo de cancelamento. Então, eu não vou repetir essa explicação porque a gente já tem um vídeo que mostra como pedir um diálogo, né, ou pedir uma confirmação. Então, a gente consegue reaproveitar essa lógica de outros vídeos, né? Então, aqui ele vai, a princípio, a constante status pedido não foi, status enviado não foi encontrado. Deixa eu só ver se a gente fez do jeito correto. A gente fez do jeito correto, só que a model ela não foi atualizada, a classe de modelo não foi atualizada no servidor de testes. Então eu vou republicar os testes aqui. Ok? Então vamos republicar aqui esses exemplos. Pronto. E com isso a classe de modelo também deve ter sido... Deixa eu só ajustar o tamanho da tela aqui. Também deve ter sido atualizado. Então vamos lá. Pedidos pendentes. Agora sim. Clico aqui. Pronto. Né? Sumiu da tela. Agora vamos à listagem de pedidos. Ó, tá como enviado. Então deu certo. Né? A listagem, em princípio, foi zerada porque ele trocou o status e eu não tenho mais nenhum pago. Né? Claro que eu poderia vir aqui. Eu ainda tenho essa possibilidade, né, de trocar o status, voltar ele como pago, né, manualmente aqui, só para mostrar que ele vai voltar aparecendo aqui na pedidos pendentes, né. Então, com isso a gente finaliza esse exemplo, né. Recapitulando, nós fizemos então uma listagem, né, só com os pedidos pendentes para ter uma ação para marcar ele como entregue. Isso é muito comum em workflows, onde você precisa listar apenas para um perfil de usuário registros que dependem da ação dele. Por exemplo, uma aprovação, marcar como enviado, anexar um arquivo e etc. e tal. E para isso nós fizemos uma classe de serviço que retorna esses dados, né? Ela alimenta essa listagem, né? E na listagem a gente fez um botão que quando clica no registro ele toca o status. Aqui a gente poderia também abrir um diálogo, perguntar a confirmação, né? Como a gente já fez em vídeos anteriores, então se necessário você consegue reaproveitar esses diálogos que a gente já fez em outros vídeos, né? Para que ele seja aplicado aqui também.